A paz do Senhor, amados irmãos, queridos, amados de Deus. Eu quero meditar com vocês aqui na palavra de Deus, porque ela é fonte, ela é o alimento, é o nosso devocional. Eu quero meditar com vocês no livro do profeta Ageu, um dos profetas menores, no capítulo 2. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Então a palavra do Senhor nos diz nesta manhã: no 7º mês, aos 21 dias do mês, veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Agora, pois, Zorobabel, esforça-te, diz o Senhor. Esforça-te também, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Recuperem o ânimo, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Assim o meu espírito estará no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, ainda uma vez, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e darei paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Então, esse é um período pós-exílio ou pós-cativeiro, quando o povo retornou. Alguns ficaram, poucos ficaram ali ainda em Jerusalém, e esse movimento de retorno para Jerusalém se deu em 3 levas, e na primeira leva volta Zorobabel, que vai se tornar o governador ali de Judá, né? E com ele volta aproximadamente 50 mil pessoas, isso, que regressam. E um fato bem interessante que nesse primeiro momento houve a participação de um monarca chamado Ciro, que antes que ele nascesse, cerca de 150 anos antes, havia uma profecia que falava sobre ele, inclusive até o seu próprio nome. Isso você vai ver em Isaías 40, 28, quando Deus anuncia e o chama de pastor, que iria trazer o povo de volta. Só que mesmo com todo esse movimento de restauração do templo, e depois através de Neemias vão restaurar os muros, mas o povo começou a enfraquecer, e assim, porque havia muitos embates, impedimentos, muitos que estavam ali se opondo a todo aquele movimento. Isso nos lembra, né, o movimento também que se deu em 1948, quando o povo judeu começa a retornar ali para a Palestina, e havia também um movimento daqueles que moravam ali, de tentar impedi-los, tanto que houve a Guerra dos 6 Dias, e Israel, com certeza, com a intervenção divina, Israel prevaleceu.
e permaneceu lá até hoje, está consolidada, já tem mais de 70 anos. Mas voltando ainda muito mais para trás, falando sobre o templo, então a sua importância religiosa. Então eu quero falar do templo ainda desde do tabernáculo, né? E a gente vai pegar aqui algumas referências, quando ainda era um tabernáculo, uma tenda desmontada, que Deus mostra para Moisés, Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. Então, vocês vão me fazer um santuário e eu vou habitar entre vocês, conforme tudo que eu te mostrar, o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. O tabernáculo também chamado tabernáculo do testemunho, Êxodo 33, 7. Então, Deus mostra para Moisés o que João vai ver lá no Apocalipse. Então, João vai ver o templo de Deus, o tabernáculo de Deus entre os homens. E essa visão Deus dá para Moisés, e Moisés, então, vai fazer, não ele com as suas próprias mãos, vai delegar, mas vai ser feito um modelo tal qual ele viu, né, lá no céu, a visão que Deus lhe deu. E aí vai ser feito, só que esse primeiro templo, vou chamar de templo, mas ele é um tabernáculo, é uma tenda que é desmontada. Então, por que desmontada? Porque eles ainda não se constituíram como nação, ainda são peregrinos, né? Então, na saída do Egito, no Êxodo, então eles ainda não têm um lugar estabelecido, porque o deserto não é o nosso lugar, né? O deserto é lugar de passagem, assim para eles foram e para nós também. Todos saímos do Egito, o Egito representa o mundo, o seu sistema, né? O sistema babilônico também, um sistema corrupto, um sistema anti-Deus, que começa ali ainda, né? A gente vai pensar lá na Torre de Babel ali, quando eles estão construindo uma torre para justamente se opor àquilo que Deus falou. Olha, enchei a terra, crescei, multiplicai. Não, vamos estabelecer aqui, porque a vontade de Deus, nós não queremos que ela seja cumprida. Então, esse movimento contrário à vontade de Deus, que se sustenta, que se renova, né? Se reformula a cada tempo, é o que a gente vê nos dias de hoje, sempre o movimento contrário àquilo que Deus estabeleceu, então destruindo aquilo que Deus consolidou, aquilo que Deus criou, a família, os princípios, tudo isso sendo jogado ali por terra, por tal sistema, porque ele é anti-Deus, né? Antagônico ao Criador. Então, ali eles estão de passagem no deserto, mas ali não é a casa deles. E aí, como eles estavam ali, ficaram 40 anos no deserto, então, de tempo em tempo, eles montavam ali o tabernáculo, que só podia ser montado pelos levitas e que auxiliavam os sacerdotes, né? Então, depois desse tabernáculo, então agora vou falar já no que foi, e aí eu vou também, a cronologia aqui é por volta de 1491 a.C. Então, por volta de 1171, agora já na Terra Prometida, esse tabernáculo vai se fixar. Então, mesmo ele não tendo todo o glamour do Templo de Salomão, longe de ser apenas uma tenda simples, mas ali está a presença de Deus. E ali em Siló é estabelecida, a gente vai ver isso, 1 Samuel, capítulo 1 e 9, versículo 9, é onde aparece Ana, e vai depois, através da sua dor, né, da sua frustração, da sua humilhação, é gerado também um homem de Deus para fazer a diferença no seu tempo, chamado Samuel. Depois desse tempo, então, quando agora, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 15 a 17, agora, quando Davi já está consolidado no trono, então Davi agora quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ali ficava a sede do seu governo. Então, ali em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 15 ao 17,
Davi traz a arca da segunda vez, porque da primeira vez ele não conseguiu. E aí, ali, numa tenda simples, a Bíblia vai dizer, ali em Jerusalém, ele coloca a arca da aliança dentro do santuário, né, do tabernáculo. Depois, Davi vai entregar para Salomão um projeto, uma planta, para que construísse um templo para Deus, né? E Salomão vai construir esse templo, e a construção desse templo vai ser de 7 anos o templo, mas juntando a casa real, essa construção ela dura 13 anos. E ali, no dia da inauguração, a gente sabe que houve ali toda aquela glória de Deus. Deus derramou a glória naquele lugar. Salomão fez muitas ofertas, sacrificou muitos animais. Havia um movimento, sim, naquele momento genuíno de adoração a Deus. E Deus responde, porque aparece também para Salomão à noite e fala para Salomão que... E aí Deus vai falar para ele, lá em 2 Crônicas, que todos nós conhecemos, né? Então, quando Deus vai dizer que quando Deus, o povo se afastar de Deus, e Deus, porventura, de alguma forma, Deus vier com seu juízo, seja por espada, por peste, por fome. E se o povo, aí, 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão fitos, os olhos e ouvidos estarão ali, naquele lugar. Então, Deus estará ali para ouvir quando o povo que busca o seu nome, que tem também, que carrega em si o seu nome. Lembra quando Jesus fala aos seus discípulos, ali em João, no capítulo 15, versículos 15 e 16, quando ele fala assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós e vos nomeei. Então, nós carregamos o nome de Cristo, somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. E aí, Salomão recebe essa promessa, e esse templo foi glorioso. Com certeza, Salomão usou ali dos melhores materiais daquela época. Havia suntuosidade, havia glória física, propriamente ouro, né? As madeiras mais nobres, tudo o que pudesse imaginar do melhor, do bom e do melhor estava ali naquele templo. Só que Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio, e acredita-se que tenha sido o homem mais rico da terra, mas Salomão, ele foi se corrompendo. Então todo aquele movimento, por isso que o próprio Salomão diz, melhor é o fim das coisas do que o começo. A gente tem essa tendência de começar bem, por isso que muitas vezes precisamos voltar ao primeiro amor, porque no primeiro amor a gente não tem muito conhecimento teológico, a gente não tem nada praticamente, mas a gente tem algo mais importante, que é um desejo profundo de agradar a Deus. A gente tem fome e sede pelo Senhor. A gente, como criança, como menino, como recém-nascido ali, ávido pelas mamas, né, da sua mamãe. Então, nós temos sede de Deus, somos ávidos por Deus, mas com o passar do tempo, lembra quando Salomão, Deus, olha só no começo, como que a nossa oração é diferenciada, nós somos diferenciados, porque quando Deus falou para Salomão que ele iria dar a ele tudo o que ele pedisse, o que ele pedisse Deus daria. O que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria, então ele pediu certo, ele não pediu a destruição dos inimigos, ele não pediu ouro, prata, ele pediu a sabedoria para poder pastorear, para poder reinar sobre o povo de Israel. Então ele fez a oração mais perfeita, né? Porém, com o passar do tempo, Salomão foi se tornando vaidoso, Salomão foi esquecendo de ouvir o Senhor. A paz do Senhor, irmã Maria Filomena, fiquei muito feliz com a sua vitória, tá?
Que Deus continue abençoando a senhora e a sua casa. Então, Salomão foi ficando vaidoso, extravagante. E aí o que Salomão faz? Salomão começa a colocar pesos, cargas, altos impostos sobre o povo para poder patrocinar toda a sua pompa, todo o seu glamour. Salomão também agora começa a se casar, fazer muitos arranjos, porque os casamentos também eram uma coisa política. Então se fazia uma política com uma nação e aí logo ali se dava em casamento ali para formalizar, e ele foi casando com várias mulheres estrangeiras, e com o passar do tempo Salomão envelhece, e aí ele vai sendo condescendente, permitindo que elas façam ali na terra santa, na terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência começou a estabelecer ali altares para outros deuses, o que quando Salomão morre, logo o reino se rompe, porque Roboão, filho de Salomão, que ficou ali com o reino de Judá, o reino do sul, ele também não tinha nenhum propósito com Deus, ele não tinha devoção, não tinha amor a Deus. E aí depois Jeroboão, ele vai tomar conta ali de uma forma rasteira, e ele vai se aproveitar da situação e vai ficar com as 10 tribos. E ali vai ser fundido. Então o reino que tinha sido unido a partir de Davi, agora ele está separado. O que a Bíblia diz? Reino dividido não subsiste. Se a nossa casa está dividida, ela não vai subsistir. Se a igreja fica dividida, ela não subsiste. Mas quando há união, Salmo 133, Atos 2:42, na união da igreja, Atos 4, quando o povo está unido, quando estamos unidos, nós nos tornamos mais fortes no Senhor, na unidade. A gente vê isso até na natureza, nos cardumes que se unem para se protegerem. E aí, queridos, ali houve a divisão das tribos e elas se enfraqueceram. E aí o reino do norte foi se corrompendo cada vez mais, as 10 tribos, né? A nação ali no reino do norte não teve nenhum rei bom, um pior que o outro, um mais maligno que o outro, um mais idólatra que o outro. E aí ainda Deus sustentando o reino do sul, porque através do reino do sul, Judá, é que viria Jesus lá na frente, porque Deus teria que sustentar ainda aquela nação, porque naquela nação estava a promessa, a herança que chegou até os dias de nós. E aí, queridos, o reino do sul foi enfraquecendo, do norte, foi enfraquecendo, até que no ano de 722, antes de Cristo, então o exército assírio sitia Israel, porque aí ficou dividido Israel, cuja capital era Samaria. Este é o reino do norte. Então foram destruídos, Tanto que se fala sobre as 10 tribos que foram perdidas. E aí ainda Deus sustentou um remanescente ali, que era Judá, muito menor em força, em prosperidade, mas ainda ali Deus conservava, levantando de tempo em tempo um rei bom, Ezequias, Josias, Jotão, alguns reis ainda que permaneciam ali na presença do Senhor, para que Deus ainda sustentasse aquele povo, aquele remanescente. Só que aquele povo continuou se corrompendo e fizeram como o povo de Israel. E aí Judá vai ser também ali por volta do ano de 538, 587, porque 538 é quando Ciro vai emitir o decreto, mas 587, então o povo de Judá também vai ser levado cativo. Mas, graças a Deus, Deus ainda segurou, eles não foram totalmente destruídos. Naquele tempo ainda, a última voz que a gente ouve é de Jeremias, profetizando para eles: olha, se entreguem para o exército babilônico. A gente vai ver o próprio Abacuque ali, perto, contemporâneo, quando Abacuque fica sabendo, Deus fala com ele, então Abacuque fica atribulado: até quando, Senhor? Mas ali no capítulo 3, a gente vai ver a sua
confissão, a sua afirmação, a sua declaração, no versículo 17 à frente, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos as vacas, os animais sejam exterminados, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ali Jeremias ainda dizendo ao povo, se entreguem, porque Deus que está fazendo isso, então Deus vai levá-los, tá? Entregá-los na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, e ali eles vão ficar, e aí ele vai passar por alguns governos, porque a Babilônia também será, né, vencida pelo governo Medo-Persa. Só que é interessante que lá em Daniel, no capítulo 9, Daniel agora impulsionado pelo Espírito, porque o movimento, querido, começa pelo Espírito Santo. Esse movimento que Deus coloca em nosso coração nesse tempo, de buscar mais a Deus, de nos enchermos do Espírito Santo, é o próprio Espírito gerando em nós. O avivamento que nós aguardamos nunca vem do homem, mas sempre vem de Deus no homem, colocando em nós um desejo profundo de buscar a sua presença. Então Daniel começa a orar ao Senhor, ele começa a buscar o Senhor, porque ele se lembra da profecia de Jeremias, que 70 anos depois Deus iria trazer o povo de volta. E aí Deus levanta, suscita ali o Império Medo-Persa, que vai vencer a Babilônia. E ali Ciro, ele é um homem benevolente, ele permite que o povo de Israel, os judeus propriamente dito, voltassem para a sua casa, e ali e aí esse movimento vai se dar em 3 partes, e na primeira parte, como eu disse, é esse contexto que nós estamos falando, quando eles começam a reconstruir o templo, mas ainda assim eles começam a ficar desanimados, porque não tem muitos recursos, porque as oposições são muitas, porque a dificuldade, e começam a cuidar das suas próprias coisas. E aí a Bíblia diz, Deus vai levantar Ageu e Zacarias para animar o povo, e vai dizer, olha, vocês trabalham e não se saciam, é como um saco furado, porque eles tinham abandonado. Toda vez que nós abandonarmos as coisas de Deus para cuidarmos das nossas próprias coisas, vamos ver que as coisas não vão dar certo, porque o princípio do reino é Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não vai ser com a nossa força. Muita gente fala, se eu não trabalhar, é claro que a gente precisa trabalhar, mas se Deus não me der saúde, se Deus não abrir a porta de emprego, se Deus não abençoar o nosso salário, para que o devorador não venha e consuma. Querido, tem gente que ganha 50 mil e ainda assim não consegue pagar as suas contas. Isso é verdade, porque o devorador vem e destrói tudo. Se Deus não abençoar, se Deus não abrir porta, se Deus não repreender o inimigo que vem devorar a nossa colheita, então, querido, não adianta. Todo o trabalho será cansativo, né? Será cansativo o trabalho. Porém, quando Deus está no lugar, quando Ele é prioridade, querido, o Deus que abençoou e que cuidou de Israel durante 40 anos no deserto, será que Ele não pode cuidar de nós? Então, o povo agora, Deus levanta o profeta, porque onde não há profecia, o povo se perde. E aí eles começam a profetizar e animar, falando com os cabeças, com os líderes, porque se a liderança estiver desanimada, ela faz como ali em Números 13, ela vai contaminar toda a congregação. Mas se a liderança está animada, se a liderança está com propósito, está focada, motivada no Senhor, então ela vai influenciar os liderados. Então a gente vem aqui para o texto, depois de falar sobre todo esse contexto do tabernáculo e do templo de Salomão. Agora eles começam a levantar um templo que vai demorar ali 21 anos para ser construído. E aí o que está escrito aqui, a palavra do Senhor? Vou ler o versículo 3, Deus fala para eles assim, ó. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela de fato. Ao olhar a glória, aqueles que ainda, eram daquele tempo, então já eram pessoas de bastante idade. Por quê?
Porque se eles ficaram 70 anos e ali já tinha se passado um bom tempo, então eram pessoas já maduras que tinham visto toda a glória do templo de Salomão e que agora estão vendo aquele templo, né, tão sem glória, inglorioso, né, em glória, simples, sem glamour, sem pompa, e muitos ficam tristes porque pensam, estamos fracassando, porque nós não vamos conseguir, né? Porque na verdade se acreditava, né, que era no templo ali que Deus iria habitar, e essa nunca foi a vontade de Deus, porque o próprio Salomão, que fez o templo, em 1 Reis 8:27, ele diz assim, ó, mas na verdade Deus habitará na terra, eis que o céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, queridos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não adianta um templo suntuoso, né? Todo glamour, cadeiras da melhor qualidade, tecidos importados, se os adoradores são falsos, se já não há mais desejo, se muitas vezes o que acontece, queridos, o que acontece é que vamos pensar que Deus vai falar assim, esforça-te, Zorobabel, esforça-te também, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, recupere o ânimo, tenha bom ânimo, se esforcem, tá? Eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Eu estou me agradando, o mais importante é isso, né? Deus está conosco. Não adianta a gente ter todo esse paramento, né? Estarmos paramentados, temos todos os recursos e sermos como a igreja de Laodiceia, rica, porém vazia de Deus, pobre, cega e nua. Deus não está mais lá, Deus está do lado de fora, batendo na porta para tentar entrar. Apocalipse 3:20. Estou com vocês, sou o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. Assim o meu Espírito estará no meio de vocês no tempo. Assim como Deus falou, olha, construam um tabernáculo, porque eu estarei no meio de vocês, eu habitarei no meio de vocês. Essa é a visão que João tem lá em Apocalipse, no capítulo 1, no final dele, no versículo 20, e também no início do capítulo 2, quando Deus fala, Jesus fala, eu habito, eu caminho entre os 7 castiçais, os castiçais representam as 7 igrejas, então eu estou no meio da igreja, eu estou no meio do meu povo, eu estou no meio de vocês, não temam, se esforcem, tenham bom ânimo, recuperem as forças, porque eu estou com vocês. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, ainda uma vez, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando está falando do desejado das nações, a gente precisa pensar em Cristo vindo nas suas 2 manifestações. A primeira ele já veio. E aí, não naquele templo, porque quando a gente for andar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que Herodes, ele vai construir ali em Judá, ele era odiado, aquele homem, ele era maligno, ele matou os seus parentes. E como aqueles homens que tinham muito poder naquela época, eles eram megalomaníacos, eles eram doentes. E aí eles faziam o que dava na telha deles, matavam filhos, matavam esposa. E esse homem, ele era muito odiado, porque ele também trabalhava, ele era o rei, né? O rei Herodes, rei dos judeus, mas ele era, na verdade, um rei serviçal de Roma. E aí, ele querendo ganhar a confiança, porque os judeus odiavam Roma, Roma oprimia eles, Roma estava ali como senhor, como dominador deles, oprimindo o povo. Então, esse homem, para tentar impressionar os judeus, o que ele faz? Ele vai construir um templo. E esse templo ele vai demorar mais de 80 anos para ser construído. Então, o templo de Herodes ele era mais suntuoso do que o de Salomão. Ele fez a fortaleza lá. Ele aumentou todo aquele espaço. Quando a gente vê hoje, para quem de vez em quando assiste alguma coisa que remonta ali em Israel, a gente vê que fica só as pedras e toda aquela estrutura. E ele fez toda
aquela estrutura, aquele templo suntuoso, mas não é a glória daquele templo, querido. A gente se impressiona, né? Os discípulos ali no capítulo 24, eles começam a olhar ali aquele templo e Jesus fala assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, porque no ano de 70 depois de Cristo, Jesus já tinha voltado ao céu. Então, ali é destruído tudo aquilo. Não ficou pedra sobre pedra. Quando Deus está falando da glória, a gente muitas vezes quer ver a glória baseado no prisma humano. Porque Deus vai falar para eles, versículo 8, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e darei paz neste lugar, diz o Senhor. E eu quero falar dessa glória dentro de duas etapas. Por quê? Porque aquele templo ali, tão simples, mas havia, sabe o quê? Uma comoção. É na simplicidade que Deus atua. Então, porque a palavra ali do profeta era para animar o povo, para que eles não ficassem tão preocupados com a aparência do templo, mas sobretudo com aquilo que estava sendo feito. Porque, querido, é na simplicidade que Deus atua. Essa é a verdade. Porque não sendo saudosista, eu tenho 40 anos e eu me lembro quando eu tinha 4 anos, ir na igreja com minha mãe, 5, 6 anos. As igrejas, às vezes, aquele banco de madeira, aquela coisa tão simples. O pastor, às vezes, mal sabia falar, né? Mas havia aquela comoção, aquele desejo pela presença de Deus. Não se contava as horas para estar na presença do Senhor. Ninguém ficava preocupado, né? Hoje a gente se preocupa muito com a teologia, claro, que com o passar do tempo a gente tem que estudar mais, as pessoas têm acesso hoje à internet, então as pessoas, elas querem mais do pregador, mas esse mais que o pregador dá muitas vezes é só teórico. E a glória? E a glória? Porque Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nós. Será que o templo de Salomão e os templos que são construídos hoje, de uma forma tão maravilhosa, será que eles de alguma forma não roubam a glória de Deus? Será que quando eu vou a esses lugares, será que eu consigo ver Deus ou eu apenas fico admirado com o mármore, com o ouro, com a arquitetura? E às vezes eu nem consigo me conectar, porque tantas coisas, tanto brilho, tanta glória, que tentam às vezes roubar. E às vezes quando o povo ainda estava ali, naquela tabernáculo tão simples, então era tão mais simples. É quando está no silêncio, né? Quando você está no barulho, é difícil se conectar com Deus. Mas é no silêncio ali, é quando você e Deus, e você consegue se conectar com o Eterno. Então, Deus queria dar uma lição para aquele povo. Ei, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, se Deus quisesse, Ele poderia colocar todas as pedras preciosas, dar todos os recursos, poderia fazer do chão nascer, brotar todo o material necessário. Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Hebreus 11, 3, que pela fé entendemos que Deus criou tudo à medida daquilo que não é aparente. Então, apenas Ele ia dando ordem, as coisas iam existindo. Mas o mais importante, querido, que Deus quer trazer para a gente é a simplicidade, que a glória de Deus está na simplicidade, no vaso de barro. Qual é o valor que tem um vaso de barro? O vaso de barro, ele é rústico. O vaso de barro, ele não tem muito valor financeiro, econômico. Mas é aí que Deus se manifesta. Quando Paulo diz lá em Coríntios, quando ele fala assim, eu não vou a vocês na sublimidade de palavras. Paulo, ele era o homem que mais falava em línguas. Ele poderia falar todas as línguas, mas ele falou, eu prefiro falar 5 palavras que vocês possam compreender. O Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasce numa manjedoura. Nasce ali em Belém da Judéia. Vai viver em Nazaré, um lugar esquecido, desprezado. Ei, mas ali está o homem mais fascinante, mais glorioso, o amado das nossas almas. E, aliás, ele é o templo de Deus entre nós, porque em Apocalipse fala que ele é o templo de Deus.
E João, no capítulo 1, 14, diz que ele, né? A Bíblia diz que ele tabernaculou, o verbo se fez carne. O verbo era Deus, como João fala no capítulo 1 ainda de João, que no princípio era o verbo, ou o Logos era Deus e o verbo. E tudo se fez através do verbo. E sem o verbo, ou sem o Logos, ou sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, João no capítulo 1, 14, vai dizer que e o verbo, esse verbo lá do princípio da criação, esse verbo criador que estava com o Pai dizendo haja e trazendo à existência todas as coisas, esse verbo agora, ele se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, uma glória muito maior do que a glória do templo de Salomão, porque a glória dele é a expressa imagem, revelação do Pai eterno. E o que Deus quer trazer para nós? Porque às vezes a gente está procurando a glória de Deus nas coisas, nos homens, né? Naquele que é PhD, naquele que é o teólogo dos teólogos. E aí eu vejo João, será que ele subiria em algum púlpito nos dias de hoje, pelo menos desses tempos suntuosos? Não, João era um homem estranho, vamos ser sinceros. João se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos. João se vestia ali de trajes muito rústicos, pelo de camelo. Não tinha nenhuma vaidade. Um homem que vivia no deserto. Um homem que não estava na civilização, né? Antissocial, né? Um homem rude nas palavras. Mas Jesus vai dizer, não houve homem nascido de mulher como esse. Olha só, querido, às vezes a gente quer buscar em coisas, em homens, quando na verdade a glória de Deus vai se manifestar da onde a gente nunca espera. Por que Jesus foi rejeitado? Porque Jesus era simples, homem do povo, homem de trabalho, experimentado nos trabalhos. Isaías 53 profetiza sobre ele. Homem de quem escondíamos o rosto, que não havia nenhuma beleza, nenhuma formosura. Ele não se destacava dos demais. Ele era um homem maltratado pelo deserto, né? Pelo sol escaldante. Homem que parecia, ele não tinha uma roupa diferenciada dos discípulos. Muitos hoje querem se diferenciar, né? Lideranças que querem se diferenciar, mas ele era igual ali os seus discípulos, tanto que quando Judas foi traí-lo, precisou ali dar o beijo do sinal para diferenciá-lo, para destacá-lo dos demais. Ei, queridos, as coisas de Deus são tão simples. Então temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. E aí, só que haverá sim a glória. Então Jesus veio. E Paulo diz que ele renunciou à sua glória. Filipenses capítulo 2, eu quero já avançar para nós concluirmos essa mensagem. Mas Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz assim, é uma das palavras que eu mais amo na Bíblia, que mais me impactam, que mais me confrontam, que mais me colocam no meu lugar. Porque Paulo diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele, não foram os homens, ele aniquilou a si mesmo e se esvaziou da sua glória. E ele se tornou homem e serviu a todos, se tornou servo de todos. E foi obediente até a morte de cruz. Ser crucificado naquela época era ser considerado maldito. Ele que era santo, puro e perfeito, foi ali crucificado entre os malfeitores. E aí também vem uma resposta de Deus, de uma ação de Cristo, de uma humilhação de Cristo, de uma aniquilação de Cristo. Agora vem o Pai. Quando a gente se humilha, Deus nos exalta, pelo qual Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Isso ainda não aconteceu. Não na plenitude. Muitos, eu, você que me assiste, e muitos, somos milhões, bilhões no mundo, que já reconhecemos isso. Mas ainda não é total, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque também Apocalipse diz, e aí eu quero concluir que no capítulo 21, versículo 3 e o 22 diz que ele será o tabernáculo, o templo entre os homens. A Bíblia diz também que ao que vencer será coluna no meu templo. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse 7,15 diz que nós, que não éramos da linhagem sacerdotal, porque somente quem era da tribo de Levi, da família lá de Moisés, de Arão, principalmente Arão, que era o sumo sacerdote, eles tinham o privilégio, o direito, e era sucessório, né? Era de pai para filho. O que no tempo de Jesus estava corrompido. O sacerdócio se tornou uma coisa mais política do que, de fato, algo vocacional, daquilo que a pessoa é de pai para filho. E aí, Apocalipse 11, 19 diz que o templo de Deus foi aberto no céu e a arca do céu e o testamento vista no seu templo. Essa arca que nesse tempo aqui já não existia. A arca, para quem não sabe, existem duas arcas e a gente não pode, né, confundi-la. Tem a arca de Noé, que foi feita por um propósito, salvá-los do dilúvio. Mas havia uma arca que foi feita no tempo de Moisés, a arca da aliança, ou a arca do concerto, a arca do testemunho. Era uma arca que era feita de madeira, revestida de ouro, tinha uma tampa chamada propiciatório, sobre ela haviam 2 anjos, todos eles eram de ouro e não havia separação, eles eram unidos ali, feitos sem nenhuma separação. E ali, dentro dessa arca, e essa arca ficava ali no compartimento mais secreto do templo. No Santíssimo Lugar, somente uma pessoa tinha acesso a ela, e isso uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão, que o sumo sacerdote entrava lá para fazer expiação por ele e pelo povo, por toda a nação. E naquele dia Deus perdoava toda a nação. Essa arca era o objeto mais importante que havia dentro do templo. Havia outros utensílios, né? Havia um altar de ouro do incensário, havia a mesa de ouro dos pães, da proposição, e havia alguns elementos ali, mas o mais importante de todos era a Arca da Aliança. E essa arca, onde estava dentro dela os 10 mandamentos, né, que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Dentro desse compartimento havia também um pote contendo maná. É interessante que o maná dentro desse pote não apodrecia, mas o maná lá, que foi derramado no deserto, se eles não guardassem esse maná, ele apodrecia de um dia para o outro. Mas o que estava dentro da arca, porque a arca representava o reino de Deus. Tudo que está dentro do reino de Deus não apodrece, porque, pelo contrário, a gente vai sendo cada dia mais transformado de glória em glória. Estamos sendo conservados pelo Espírito de Deus. E ali também havia a vara de Arão, não aquela ali que ele vai desafiar Faraó, mas uma vara, porque quando Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, então houve um levante ali, os filhos de Coré, né? Coré, ele vai sediar ali uma oposição, dizendo que Moisés levantou seu irmão para ser o sumo sacerdote porque era favoritismo, porque ele era da família, e aí Deus então vai estabelecer que eles pegassem uma vara, então uma vara qualquer, e enterrassem, e a vara que de um dia para o outro florescesse era o sinal que esse era o escolhido, e justamente foi a vara de Arão, e ali é colocada dentro da Arca da Aliança, e ali ela permanece. Só que essa arca, quando o templo é destruído,
por volta de 586, ela some e ninguém mais. E é o objeto mais procurado por todos os arqueólogos, por todos. Mas ela sumiu. Porém, é interessante que no livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que ela será vista, né? Porque a arca que a gente vê fisicamente, ela na verdade estava lá no céu, e João e Moisés também teve a visão dela. Então, queridos, quando Jesus vier, ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Então, de fato, ele vai reinar, todas as nações, né, irão até o Senhor, irão adorá-lo, e ele será rei sobre todos, sobre todas as nações. E aí sim, a glória não mais no templo humano, porque a glória desse templo, ela é eterna. O templo que fora feito lá no passado, ele foi passageiro, foi uma glória que durou pouco tempo. Mas a glória que nos aguarda, e também nós, né, somos o tabernáculo de Deus. 1 Coríntios 3,16, que somos. E aí, que coisa maravilhosa. Melhor do que o templo de Salomão é você e eu, que fomos reconstruídos e estamos sendo reconstruídos pelo Senhor. Jesus é o templo, verdadeiro templo, mas nós também, no Senhor, somos casa espiritual, casa de adoração. Ei, você é a casa de Deus, você é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, do crente, do adorador. É por isso que a glória é muito melhor, ela não é efêmera, ela não é passageira, mas ela é perene. Ei, a glória de Deus irá se estabelecer quando o amado de nossas almas, o desejado das nações, ele virá e ele reinará sobre todos. Todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas também a glória de Deus tem sido revelada a mim, a você, a todos nós. E Deus tem estabelecido a sua glória, a sua morada no coração dos homens, que antigamente estavam ali destruídos, mas que através de Deus estão sendo construídos, reconstruídos, restaurados, e isso é de glória em glória. A santificação, ela é algo constante até sermos aquilo que de fato Deus. Hoje não somos o que haveremos de ser, disse João. Queridos, fiquem com essa palavra. Vamos buscar mais a Deus, que o mesmo sentimento daquele povo ali, que na simplicidade, com poucos recursos, tentando reconstruir aquele templo, que haja ânimo, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha disposição. Vamos buscar ser uma casa melhor para Deus, um coração melhor para Deus. Vamos buscar adorar a Deus com mais integridade. Vamos adorar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não vamos buscar recursos humanos, subterfúgio, não. Vamos nos entregar ao Senhor, porque a glória do Senhor sobre nós, assim como houve grandes avivamentos no passado, que haja um grande avivamento em nosso coração, que o Espírito de Deus seja derramado de forma, querido, extraordinária, que a profecia de Joel se cumpra em nós e que o Espírito Santo encontre em nós verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e ele venha derramar de forma extraordinária e possamos viver nesse tempo de caos, nesse tempo de corrupção moral, nesse tempo em que muitos estão apostatando da fé, nesse tempo em que a gente tem ouvido falar de calamidades, rumores de guerra, nesse tempo em que muitos estão se tornando ateus, nesse tempo em que a família está sendo fortemente combatida, tentando destruí-la, mas também nesse tempo, porque foi no tempo de escassez, tempo de crise, tempo de choro, de tristeza, que se levantaram os verdadeiros adoradores para reconstruir. Nós precisamos reconstruir um templo para Deus, não feito de pedra, mas feito de homens, feito de pessoas. Essas pessoas que passam por nós, elas são o templo que devem ser reconstruídos para a glória de Deus, para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Fiquem com Deus, a paz de Jesus Cristo para todos nós, que o Espírito Santo de Deus nos enche. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eis-nos aqui, Senhor. Em nós há a mesma comoção, o mesmo sentimento, Deus, daqueles exilados, que ali no Salmo 126 também eles fazem aquela declaração tão maravilhosa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um novo cântico. E diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aquele que leva a boa semente, chorando, andando e chorando, com certeza voltará com seus molhos cheios. Deus, que as nossas lágrimas sejam regando, Senhor, regando a cada dia a Tua obra. Que todo esforço, toda dificuldade que nós temos, nós que não temos glamour, que tudo isso venha resultar, cada suor, cada força empreendida, cada esforço, cada busca, cada quebrantamento, cada confissão, Pai. Superação venha gerar também, Senhor, grandes resultados e que construamos um templo, Pai. Não um templo feito de ouro, de metal, de pedra, mas de carne. Templos que são pessoas reconstruídas, restauradas, para que a glória do Senhor venha encher toda a terra. Toda a terra seja cheia da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Obrigado quem ficou aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Paz, Senhor, pastor Daniel Camargo. Fiquem com Deus.